Bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, TikTok. Bom dia, faça um excepcional dia. Estamos aqui, dia 21 de fevereiro. E o provérbio de hoje tá forte, tá forte. O capítulo inteiro é eita atrás de eita. Eita atrás de eita, como diz o outro, né? E que o Senhor nos acompanhe na leitura de hoje, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração, que o Espírito Santo transforme as nossas vidas através da sua palavra e que nessa manhã você receba da parte do Senhor grandes coisas nesse nosso momento aqui de ler, de pedir a Deus que nos ajude. Então, não apagou aqui. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você tem uma aí, seja no celular, seja uma Bíblia física. Eu leio na versão da Bíblia Viva. E a gente tem esse personalizado lindo que eu faço para quem gosta de acompanhar a leitura de provérbios. Totalmente personalizado, pode ser com o seu nome, com a sua foto, a caneca também. Tem que lembrar de ler, tem que lembrar de beber água. E nós vamos começar com a leitura de provérbios. E é aqui no Provérbios 21 que a gente tem dois versos muito conhecidos. Alguns versos são mais conhecidos do que o outro, né? Mas a gente vai ler todos os dias, vai ler o capítulo inteiro para que a gente conheça toda a palavra, conheça todas essas coisas interessantíssimas e atemporais. Ensinamentos e sabedoria que não tem tempo, é todo o tempo. Nós precisamos buscar a sabedoria em todo o tempo. A sabedoria é ter uma boa compreensão da vida. E quantas vezes nós passamos por problemas, nos conectamos a pessoas erradas por falta de sabedoria. Nós acabamos com relacionamentos, nós não somos bons vizinhos por falta de sabedoria. Nós temos muitos prejuízos financeiros por falta de sabedoria. Nós nos tornamos pessoas difíceis de conviver por falta de sabedoria. Nós não sabemos conviver com outras pessoas por falta de sabedoria. E o nosso desejo nessa manhã, pela busca da sabedoria, é para que a gente tenha uma boa compreensão da vida. Para que a gente possa discernir entre o certo e o errado. Para que a gente possa conseguir enxergar as coisas além do que os nossos olhos físicos podem nos mostrar. Então a gente vai ler hoje Provérbios 21, na versão da Bíblia Viva. Então se você tem uma Bíblia aí, pegue ela e acompanhe com a gente. O verso 1 começa assim: o Senhor dirige o coração do rei, seus pensamentos e sua vontade. Da mesma maneira que o lavrador faz a água correr do rio para os canais de irrigação. Lembra que quando eu falo sobre rei aqui, toda vez que eu falo sobre rei, eu estou falando sobre reinado, sobre uma pessoa reinante no seu tempo, tá? Gente, a gente tá no TikTok, tá no YouTube, então se você vê eu às vezes olhando para outros lugares, é isso, tá bom? Mas a gente tem aqui Salomão dizendo que o coração do rei. E aí você pergunta, mas rei, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque eu nem sou rei, nem existe rei no Brasil, eu não sou reinante. E é isso que você precisa entender. Quando o Provérbios fala de rei, está falando de reinado, sobre alguém que é governante, tá? Rei tem a ver com governo, aquele que governa. Então, se você é pai, se você é mãe, você tem filhos, você governa sobre a sua casa. Se você tem a sua empresa, você governa nas suas empresas. Se você
estuda e você tem uma certa liderança na escola, ou você é líder de turma, qualquer coisa, um síndico de condomínio, qualquer um dessas funções em que você governa sobre alguém, você se torna um rei, você se torna um reinante. E o que ele está dizendo? Que Deus conduz e leva um coração de alguém reinante, de alguém governante. E você governante é você primeiro governando sobre si mesmo. Porque não tem jeito de você governar bem ou reinar sobre qualquer coisa quando você não faz isso nem sobre si mesmo. Mas como que eu governo sobre mim mesmo? Quando você tem domínio próprio. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu queria tanto comer melhor, mas eu não consigo. Eu queria tanto parar de trair, mas eu não consigo. Eu queria tanto fazer um jejum de comida, mas eu não consigo. Eu queria tanto ter bons pensamentos e não ficar tão preocupado, mas eu não consigo. Eu queria tanto ir para academia, mas eu não consigo. Veja só, se você não está governando sobre a sua vida, tem alguém governando aí. Se você tem vontade de fazer coisas que você sabe que são boas para você e você não para de fazer, tem alguém governando aí no seu lugar. Tem gente que fala, eu queria parar de ver pornografia, eu queria parar a masturbação, eu queria parar de ficar com uma mulher e com outra, eu queria parar de trair, eu queria conseguir esperar até o casamento para que eu tivesse relações sexuais, eu queria parar de jogar, eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, coisas que você gostaria de fazer. Que quando você faz, te gera uma dor, um desconforto, uma consciência pesada, você sabe que ali não é o seu lugar. Mas você não consegue parar de fazer. Você não consegue governar sobre os seus pensamentos, a sua boca, os desejos do seu coração, o seu intestino, a sua sexualidade. Você tá vendo que eu tô aqui, nessa linha aqui? Tantas coisas que governam a sua vida e que podem levar a sua vida para o buraco. Os pensamentos, os olhos que desejam ver promiscuidade, que desejam ver pornografia, a boca que come além do que devia comer, tantas coisas que você coloca na sua boca, cigarro, bebida, né? Coisas, drogas que entram pelo nariz, entram pela sua boca. Depois a gente tem o coração, que também precisa ser governado por causa dos sentimentos ruins que você tende a acumular, te machucaram e você não libera perdão. O seu intestino, o seu estômago, que são coisas também que você vê que o seu intestino é o seu segundo cérebro. Você sabia? O seu intestino é o seu segundo cérebro. E aí tem a genitália. Desejos sexuais que governam as pessoas. Desejos sexuais. Todas essas coisas você precisa governar sobre si mesmo. E a liberdade, a verdadeira liberdade não é quando eu faço tudo, poder fazer tudo. A verdadeira liberdade é quando eu não faço o que eu não quero. Eu sei que a bebida está me machucando, está fazendo eu machucar as pessoas que eu amo e eu não consigo parar de beber. Eu sei que a minha sexualidade está pervertida, eu sei que eu não devia olhar pornografia, mas quando eu pego meu celular, quando eu estou sozinho, eu não consigo controlar e governar sobre isso. Você precisa buscar ajuda e domínio próprio, porque não tem como reinar e governar sobre outras coisas se você não faz isso por si mesmo, em si mesmo. Mas aquele que é chamado de rei aqui é aquele que se autogoverna e, consequentemente, é colocado sob o governo de outras coisas. E aí, quando você lê que Deus dirige o coração do rei, assim como um fazendeiro, assim como um lavrador, traz a água lá do rio para irrigar a plantação, para irrigar as plantações. Ele consegue fazer canos e trazer dutos para que aquela água irrigue a sua plantação. Assim Deus dirige o coração do homem.
é capaz de conduzir para onde Ele quer. Verso 2, há sempre uma maneira ou outra de justificar nossas ações, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções. Sabe aquela história assim, não era minha intenção. Eu não sabia no que ia dar. Eu falei, mas não falei por mal. Eu não sabia que ia terminar nisso. Mas você pode usar a justificativa que você quiser, mas o Senhor sabe as intenções do seu coração. Não adianta tentar enganar as pessoas. Você pode enganar as pessoas, mas Deus sabe se você realmente não tinha intenção. Verso 3. Para Deus é muito mais importante obedecer às suas leis e viver honestamente do que oferecer sacrifícios e fazer ofertas a Ele. Não adianta eu passar anos sem cortar o cabelo. Não adianta eu me autoflagelar. Não adianta eu subir uma escada de joelhos. Não adianta eu fazer muitos jejuns se eu não sou obediente. Não adianta o seu filho te dar muitos presentes, deixar de comer. Eu tenho um filho de 7 anos, não adianta para mim. O que eu quero é que ele me obedeça, é que ele respeite o que eu falo com ele. Imagina o seu filho se autoflagelando, subindo uma escada de joelhos para provar que te ama, quando você pede algo para ele fazer, ele não te obedece. Para Deus é muito mais importante obedecer às suas leis. Viver honestamente do que oferecer sacrifícios e fazer ofertas a Ele. Não, eu ganhei esse dinheiro aqui ilicitamente, eu roubei, eu participei de um engano. Imagina, a pessoa compartilhou. A pessoa foi lá e fez uma fraude, ganhou muito dinheiro, foi lá na igreja e entregou o dízimo do roubo. Fez doações milionárias. Construindo riqueza na desonestidade. Não, para Deus isso não conta. Para Ele é melhor obedecer às suas leis. Viver honestamente. Verso 4. Um olhar de desprezo e um coração orgulhoso são a marca registrada dos perversos. O coração orgulhoso. O coração orgulhoso é a marca registrada do perverso. Para Deus são pecados muito graves. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo tudo que tem. Não, eu vou vender meu carro e vou comprar Bitcoin porque dizem que fica rico. Eu vou lá e vou pagar todo o meu dinheiro na mega da virada porque eu vou ficar rico. Eu vou pegar e vou deixar de pagar contas e vou entrar e vou jogar no tigrinho porque eu vou ficar rico rapidinho. Não, porque disseram que a gente faz assim, a gente põe R$100 e ganha 2.000. Essa é as maiores fraudes que enganam as pessoas. Existem casos de homens lá de fora, enganando as mulheres. Eles se passam por namorados, falam que são soldados de guerra. Você acredita que tem homens que vivem fazendo isso? Aí fala que tem um dinheiro alto para receber e que vai mandar para essa mulher. Só que para ela receber, ela precisa pagar um valor lá. Olha só. Eu vou te mandar muito dinheiro. Só que você tem que pagar esse valor porque é o dinheiro da transferência do câmbio de um país para o outro. E as mulheres achando que ganharam na Mega Sena, achando um homem rico, estrangeiro para casar com elas, para viver uma linda história de amor. Muitos golpes são dados assim. Muitos homens acreditam nas mulheres. As mulheres lindas, corpos esculturais, está conversando com você lá de outro país. Conversando com você lá de outro país.
E aí ela fala assim, eu preciso de um dinheiro para comprar uma passagem, para ir aí te conhecer. Nunca que vem. Na esperança de ficar rico, na esperança de ganhar dinheiro fácil, muitas pessoas entram em negócios. Olha, se você entrar aqui, se você colocar seu dinheiro, se você investir nisso, você vai ganhar muito dinheiro. Olha só, porque eu ganhei, porque eu faturei, porque eu isso, porque eu aquilo. E você na esperança de ganhar dinheiro fácil. Você joga na Mega da Virada, você coloca o seu dinheiro todo em tantas promessas de enriquecimento fácil da internet. Tudo que eles te prometem que é rápido e fácil, duvide, questione. Tá barato demais? Questione. Nosso iPhone por tanto preço, baratíssimo, questione. Não é assim, gente. Vocês nunca ouviram quando a esmola é demais o santo desconfia? Não há nada de novo debaixo do céu e as pessoas caem como umas patinhas no discurso dos perversos que estão aí para te enganar mesmo, mas a culpa é deles? A culpa é deles que te enganaram, que você depositou um dinheiro e não recebeu de volta? Que você colocou um dinheiro no jogo e não ganhou mais nada, que você ganhou no primeiro jogo e depois só foi prejuízo? A culpa é deles? Não, a culpa é sua por causa da sua ganância, que não respeita o processo do tempo, que não quer trabalhar duro, que quer ficar rico do dia para a noite. E Salomão tá falando isso aqui, há centenas de anos atrás. Ele disse, quem trabalha com dedicação, quem trabalha com dedicação ficará rico. Mas quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Porque o tigrinho ganha. Porque eu vou botar meu salário todo na Mega da Virada. Porque me disseram que se a gente vai juntar lá no serviço, a gente deposita tanto e ganha tanto. Abre o seu olho com promessas de enriquecimento fácil. Deus não está nesse negócio. Quando parece que Deus virou a chave na vida de uma pessoa do dia para a noite, você não sabe quanto tempo ela vem plantando. Eu sei que quando às vezes você passa numa obra de um prédio monstruoso, e você passa lá num dia e daqui a 3 meses o prédio já está praticamente pronto, você não sabe quantos anos aquela obra demorou para ser construída para baixo sem ninguém ver nada. Quando você chega a ver uma planta brotar acima da terra, quando você vê uma construção grande começar a aparecer em cima da terra, foi porque já tinha muito tempo que aquela obra estava sendo construída para baixo, para construir bases sólidas, para construir raízes. Não se engane. Nossa, mas esses dias eu vi Samara e a live dela estava com 1, 2, 3 pessoas. E agora, depois de 6 meses, 5 meses, tá dando 50 pessoas. Foi de repente não. Eu tenho 3 anos que eu faço live. Tenho mais de 3 anos que eu faço live. E é 1, 2, 3 pessoas. E talvez em algum momento isso vai mudar e você vai achar que foi do dia para a noite, mas não foi, porque você está plantando para baixo. Muita gente que daqui a algum tempo vai conhecer quem é você, vai conhecer a sua história, não sabe que você constrói seu testemunho, o seu legado, sabe que você tem construído uma base sólida, há muitos anos. O Pablo fez mais de 3.000 palestras gratuitas para hoje estar cobrando o que ele cobra por um almoço com ele, para participar de um mastermind dele, e você fica achando que você vai chegar hoje e vai querer cobrar o ticket que ele cobra. Não é assim. Não é do dia para a noite. Desconfie de propostas fáceis e baratas, não só na sua vida aqui financeira, mas em todos os aspectos da sua vida. Porque existe um processo, e esse processo é necessário para o seu amadurecimento.
Cada um precisa viver o seu processo e respeitar o tempo. Porque quando é de repente, a gente não consegue sustentar o resultado. Quando é de repente, você não consegue sustentar o resultado. Verso 6. Usar mentira ou desonestidade para conseguir fortuna acaba destruindo a vida de um homem. Quantas pessoas poderiam ter um futuro promissor, mas eles trocam o crescimento honesto por uma mentira para acelerar o crescimento. E você consegue crescer rápido com mentira, com falsidade, com desonestidade, se envolvendo em falcatruas. Consegue. Mas não é algo que vem da parte de Deus que vai trazer paz para você e para sua casa. Existe um jeito de enriquecer, o ímpio enriquece, o pecador enriquece, a pessoa que não é sábia enriquece, claro que enriquece. Alguém imoral enriquece, claro que enriquece, mas a Bíblia já nos alerta sobre isso. Não tenha inveja dos pecadores. Acredite que existe uma maneira de prosperar em Deus e da maneira certa, com aquilo que Ele te entregar. Então não vale a pena as propostas fáceis porque não são duradouras. É a mesma coisa que alguém te prometer um corpo maravilhoso com cirurgia plástica. E um personal trainer te oferecer um corpo maravilhoso com mudança de alimentação e atividade física. Qual que é mais rápido? A cirurgia. Qual que é mais doloroso? A atividade física e a mudança de alimentação. Mas qual resultado é permanente e vai trazer mais benefício para a sua saúde? O processo mais longo. Porque quem emagrece, quem muda o seu corpo, quem melhora o seu corpo com atividade física e mudança de alimentação, torna aquele resultado duradouro. É para sempre. É para sempre. Agora, a lista de pessoas que entraram em cirurgias plásticas e que mudaram o seu corpo do dia para a noite e retrocederam e voltaram a engordar e não tiveram o corpo desejado a longo prazo, é grande, a lista é enorme. Esses resultados cirúrgicos do dia para a noite não são resultados duradouros. Não são. Não são resultados permanentes. Então respeite o processo. Conseguir fortuna com desonestidade e mentira destrói a vida do homem. A Carol está dizendo, cada um tem uma caminhada. É verdade. É o processo. A Carol disse, eu te conheço, você é uma bênção. Você também é. Verso 7, a violência dos homens perversos será o castigo que eles receberão pela sua maldade e injustiça. O que você planta é o que você colhe. Um homem com consciência culpada está sempre se desviando dos outros para não ser acusado. O homem honesto não precisa temer e anda tranquilo pela vida fora. As pessoas, quando andam erradas, elas fogem sem que ninguém o persiga. Foge sem que ninguém o persiga. Ela está sempre se desviando. Alguém descobriu, alguém vai descobrir, alguém vai me questionar, alguém vai me confrontar. Ela tenta esconder os seus erros, a sua culpa, de todas as maneiras. E não existe paz nesse caminho. Um dia alguém vai descobrir, um dia vai aparecer. Mas a pessoa honesta, alguém com a consciência limpa, o homem honesto não precisa temer nada e anda tranquilo pela vida fora. É melhor morar sozinho, olha só. É melhor morar sozinho no barraco do que com uma mulher briguenta e implicante. Implica com tudo, até com o que
não faz sentido implicar. Implica com tudo. É melhor morar no barraco sozinho do que com uma mulher briguenta e implicante. E eu fico imaginando a sensação de ser essa pessoa. De como deve ser o lar de alguém que faz com que alguém prefira morar na rua do que dividir a vida com ela. A mente do perverso só pensa em fazer o mal. Ele não faz o bem a ninguém, nem mesmo ao seu vizinho. A mente do perverso só pensa em fazer o mal. Ele não faz o bem a ninguém, nem mesmo ao seu vizinho. Quando o rebelde é castigado, as pessoas indecisas verão as consequências do pecado e se tornarão mais sábias. Quando o sábio é corrigido, fica mais sábio ainda. Você não precisa errar para aprender. Se você olha alguém e olha o resultado que ela teve com essa atitude, você não precisa fazer igual para você aprender e dizer, realmente não dá certo. Realmente é ruim andar por esse caminho. Você não precisa encostar no fogo e ter uma queimadura de 3º grau para você saber dos perigos que é. Você não precisa se jogar no fogo para saber que queima. Você não precisa jogar um óleo quente em você para saber que aquilo é ruim. Você não precisa trair para saber que aquilo vai trazer sérias consequências para sua vida. Você não precisa matar ninguém para saber e ter as consequências de um homicídio. Você não precisa errar para aprender. O sábio, ele aprende com a repreensão. Ele aprende com o erro dos outros. Ele aprende, ele é um bom observador. Ele é muito bom para discernir. Por isso nós devemos pedir a Deus sabedoria. Quantos problemas a gente pode evitar? Existem perfis de homens que mostram nitidamente o caráter dele, mas eu sou emocionada e basta que alguém sorria para mim para eu arriar os 4 pneus e o step. E aí depois eu me frustro nos meus relacionamentos, depois eu fico magoada, chateada e eu digo que eu não sei porquê. Aí eu começo a pensar, eu tenho o dedo podre, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O tanto de mulher frustrada na sua vida sentimental, o tanto de mulher frustrada na sua vida emocional, o tanto de mulher frustrada na sua vida financeira não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas existe uma liberdade. Existe uma liberdade financeira, existe uma liberdade na sua alma. Existe uma vida abundante. Existe uma vida abundante. Você não pode aceitar nada menos do que uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. A gente tem que ter atitude, analisa resultado. Ter atitude, analisa o resultado. De tempo em tempo, analisa o resultado. Não tá indo para o caminho bom. Eu não vou esperar tudo ficar ruim para eu poder realinhar a rota. Eu tô olhando o GPS e parece que eu estou caminhando mais para longe do destino que eu quero ir. Eu tenho que realinhar a rota. Ou eu vou esperar estar tão longe ao ponto da volta ser ainda mais longa. E nisso eu vou tendo desgaste do carro, e nisso eu vou tendo mais gasto de gasolina, e nisso a gasolina pode acabar e eu ficar na beira da estrada e ter transtornos maiores. Pensa, analisa, como é que tá a minha vida sentimental hoje? Não era isso que eu queria estar bem, eu queria me sentir amada, eu queria amar, eu queria confiar, eu queria ter filhos com essa pessoa, mas eu não tenho confiança. Eu queria estar morando numa casa melhor, mas parece que o dinheiro vai tudo por água abaixo. Eu queria estar ganhando mais, mas parece que eu me esforço e não consigo fazer mais dinheiro. O que está acontecendo? A vida é assim mesmo. As finanças no Brasil é difícil, ganhar dinheiro no Brasil é difícil. Mentira. Tem gente prosperando. Tem gente enriquecendo, tem gente faturando milhões agora, tem mulheres e homens vivendo um relacionamento muito maravilhoso.
cheio da presença de Deus. Existem lares em que existe paz. Existe relacionamento em que há cumplicidade. E você aceitando qualquer coisa porque você acha que não é para você. Eu vim de uma vida frustrada, sem dinheiro, sem acreditar em mim, filhinha do papai, que nunca tinha morado sozinha, nunca tinha saído do meu estado. Eu vim de um estado depressivo, ansioso, eu desejava morrer, eu não amava a minha vida. Eu não me cuidava. E eu sei a diferença da vida que eu vivia antes para que eu viva hoje, para que eu vivo hoje. E eu sei que existe jeito de mudar as coisas. Eu não posso achar que, a vida é assim. Eu nasci com esse karma. Eu tenho dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para mulher. Nada vai mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Se alguém conseguiu, você consegue. E se ninguém tivesse conseguido, você poderia ser o primeiro, porque quando Thomas Edison resolveu acender a lâmpada, ninguém tinha feito isso antes dele. Mas ele testou mais de 10.000 vezes e você está desistindo da sua vida por pouca coisa. Você teve 2 caras filha da puta na sua vida e você aí tá achando que todo mundo é igual. Você teve 2 mulheres infiéis que te magoaram, que você entregou o seu coração e você acha que todo mundo é igual. Que a dor do passado não te impeça de viver um grande amor, porque ele existe. Não estou falando de um relacionamento perfeito, sem brigas, porque talvez a sua expectativa seja um príncipe encantado do cavalo branco. Mas eu estou falando do mínimo importante para a nossa vida. Um homem que te respeite, que não grita com você, que te ama e tem paciência com você nas suas imperfeições, que tá com você nas horas felizes e nas horas tristes, que ora pela sua vida e que é aquilo que você precisa. Porque o que eu preciso não é o que você precisa, tá? O que eu preciso não é o que você precisa. Às vezes a mulher idealiza um homem que cozinha, um homem que lava sua própria roupa, um homem que tem uma certa característica física. Eu não sei o que é importante para você, talvez você seja mais pegajosa, talvez você seja mais desgarrada, talvez você goste mais de um chameguinho, talvez você seja aquela mulher que não liga muito para essas coisas, mas você não abre mão de outras. A pessoa certa para você é aquela que vai se encaixar com aquilo que você necessita e não sobre o que é importante para outra pessoa. Porque cada um tem um jeito. E o meu par perfeito não é o par perfeito para outra pessoa. Você entende? A comparação, ela cabe em alguns momentos, mas não em todos. Não em todos os momentos. Então fique atenta a isso. Fique atenta a isso. Quando um rebelde, nós estamos lendo Provérbios 21, agora o verso 11. Quando um rebelde é castigado, as pessoas indecisas verão as consequências. Verso 12, Deus é justo e observa de perto a maldade do perverso. Mais tarde, trará sobre ele o castigo merecido, causa e consequência. Não tem jeito de plantar uma coisa e colher outra. Não tem jeito. Se eu quero viver coisas que eu nunca vivi, eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz. Os resultados que eu tenho hoje é resultado das sementes que eu plantei ontem, antes de ontem, esses últimos anos da minha vida. Verso 13, Salomão faz um apelo à generosidade. Quem se faz de surdo para não ajudar os pobres que pedem ajuda também será ignorado quando estiver passando necessidade. Às vezes você está passando tanta dificuldade hoje, principalmente financeira.
Na teoria, sim, o Flávio falou, mas na prática não existe. Eu não sei exatamente sobre o que você está falando, Flávio, porque talvez chegou com todo respeito, mas essas coisas não existem. Pode me explicar melhor, Flávio, o assunto da pauta. Então, é sobre relacionamento, sobre andar na justiça, sobre ser generoso, homem justo. Porque o capítulo de hoje fala de muitos assuntos, né? Mas o que acontece é isso, sabe? Eu entendo o seu ponto de vista, Flávio, porque a maioria das pessoas realmente vivem uma vida muito abaixo da média. A maioria das pessoas no Brasil são pobres, a maioria das pessoas no Brasil são infelizes nos seus relacionamentos, infelizes com a sua vida sexual, a maioria das pessoas não tem uma vida de fé e prática, tá? É muito na teoria. E é por isso que o resultado é esse, da gente não acreditar num relacionamento verdadeiro, da gente não acreditar que existem pessoas honestas, da gente não acreditar que existem pessoas de verdade, da gente não acreditar na bondade das pessoas, principalmente quando a gente foi muito machucado. Quando o nosso histórico de vida sempre foi de muita dor, de muito sofrimento, do exemplo de pai e mãe dentro de casa, que foram muito ruins, a gente passa a não acreditar em certas coisas, né? E se eu não estivesse vivendo na minha vida, eu também não acreditaria. Mas eu vi Deus fazer na minha vida. Eu vi Deus fazer na minha vida. Na minha família não tem praticamente nenhum relacionamento que não tenha tido divórcios. É muito difícil na minha família ter alguém que não passou por divórcio ou que não se envolveu em algum escândalo em relação à traição. Se eu não estivesse vivendo o casamento que eu estou vivendo hoje, se eu não estivesse conhecido o homem que eu conheci hoje, eu não acreditaria também. Mas eu sei que Deus tira uma mulher insegura, emocionalmente abalada, alguém que dependia de todo mundo para pagar suas contas, e hoje eu sei os empreendimentos que Deus me deu, a mãe que eu sou, a paz que eu sinto quando eu deito e que eu me levanto, mas realmente não é a maioria. Mas a questão é que, por não ser a maioria, a gente acha que não é para nós. Mas nós podemos escolher fazer parte dessa minoria. Nós podemos escolher fazer parte dessa minoria. Eu sei que são poucos, mas existe. Existe paz no lar. Existe aquele relacionamento que passou o tempo e você ainda tem prazer de sentar e conversar com essa pessoa. Existe. Deus é todo poderoso para fazer. Mas é porque às vezes a gente busca a mudança no lugar errado, da maneira errada. E eu entendi que para eu mudar tudo à minha volta e todos os meus resultados, eu precisava era trabalhar em mim primeiro. E eu escrevi um livro, e o tema do meu livro, pega aí para mim, Ricardo, por favor. E o tema do meu livro fala sobre isso porque eu parei de buscar fora. Eu parei de buscar nos outros e encontrei dentro de mim o que eu já precisava. Tudo que você precisa já está dentro de você, surgiu porque eu precisei encontrar dentro de mim, na essência que Deus tinha colocado já aqui, já estava tudo aqui. E eu procurei nos relacionamentos, eu procurei nas pessoas, no papai, na mamãe, na religião, eu procurei em tantos lugares o que já estava aqui. É mais perto do que a gente pode imaginar. É mais simples do que a gente pode imaginar. Não é nada externo, não é nada que eu coloco para dentro para aliviar as minhas dores. Eu fui abusada com 5 anos, depois quando adolescente, e eu não sabia que aquilo tudo estava bloqueando a minha vida. E me fazendo construir e acumular relacionamentos fracassados. Talvez, eu sei que não é o sonho de todo mundo, mas eu sonhava com família.
O meu sonho era ser esposa, era ser mãe. E eu não conseguia fazer dar certo. Eu dava um jeito de estragar tudo. Porque quando a gente está estragado, a gente estraga tudo. É aquela batata podre que estraga o saco inteiro e a gente culpa os outros. Não, a culpa é desse cara. A culpa é desse. A culpa é da minha mãe. A culpa é do governo que não nos dá condições de viver melhor. A culpa é do presidente. A culpa é disso. E aí eu pensei, gente, tem gente sendo feliz. Tem gente enriquecendo, tem gente prosperando, tem mulheres saudáveis emocionalmente. E por que eu? Eu precisei olhar para dentro de mim. E eu só consegui mudar as coisas ao meu redor depois que eu trabalhei em mim. O problema não é os outros. E quando eu digo que não existe é porque eu não sou. Porque se eu fosse a única, se você for o único, você já vai dizer, existe. Existe homem sincero, existe homem honesto, existe. Pode não ser todo mundo e pode não existir mais ninguém além de mim, mas eu sou e eu sou a prova de que é possível ser sincero, ser honesto, ser leal, ser amoroso, ser verdadeiro, enriquecer, prosperar, porque riqueza e prosperidade são coisas diferentes. Eu só posso dizer que é real porque eu vivo. Eu só posso dizer que Deus existe porque eu provo da presença dele em mim. Eu só posso dizer que Jesus transforma vidas porque eu vivi o amor dele manifesto por mim. Não lá no passado, só porque um dia ele morreu na cruz, mas porque eu sinto ele me amar todos os dias. Se alguém estiver zangado, olha só, aqui está escrito aqui, ó, verso 14. Se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente. Você verá como a raiva e a mágoa passam no instante. Isso aqui é uma dica para nossa vida. Uma dica para mim e para sua vida. Você magoou a mulher, chateou a criança. E aí hoje eu estava lendo pro Arlindo, indo para a escola. E aí eu falei assim, se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente. Ele olhou para mim e falou assim, ah é? Trunfou a cara. Trunfou a cara pra mim. Eu falei assim, que foi ele? Eu tô zangado com você. Meu filho tem 7 anos, gente. Olha a sabedoria. Querendo ganhar um presente assim de graça. O justo se alegra em obedecer a Deus, mas os pecadores rebeldes, para os pecadores rebeldes, isso é a pior coisa do mundo. Quem conhece o caminho do bem e prefere andar constantemente pelo caminho do mal, destruirá a sua vida. Quando eu não conheço é uma coisa, mas se eu conheço e ainda assim prefiro andar na maldade, eu vou destruir a minha vida. Quem vive para comer ficará pobre. Quem procura sempre os grandes banquetes, os melhores vinhos, acabará pobre. Você já leu isso na sua vida? Você sabia que na Bíblia está escrito isso? Que a pessoa que vive para comer só pensa aonde que ela vai encher a barriga, aonde ela vai enfiar o pé na jaca. O justo escapará do castigo de Deus, mas o perverso será castigado. O castigo não atingirá a pessoa sincera, mas cairá sobre a falsa. Se você for sincero, até aquilo que era para vir sobre você vai recair sobre alguém que não é verdadeiro. Olha só o 19, ele repete o verso de cima. É melhor morar numa terra seca e deserta do que numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante. Tá vendo, mulher? O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Você é aquela pessoa que no dia que você recebe seu pagamento, no outro dia já não tem mais nada. Isso é tolice, não é sabedoria. O sábio economiza. O sábio não gasta tudo que vem na sua mão. Quem se esforça sinceramente para obedecer e amar a Deus? Bom dia. Olá. Eu apertei aqui, Ricardo. Apertaste o Ricardo, mas eu chamo-me Andreia.
Oi, Andréia. Eu apertei aqui no host. Moça. Olha só. O que é uma disputa? Gente, desculpa, eu tô aqui no TikTok. Pode falar. Vais fazer batalha, não? Eu não sei o que é. Não. Ah, ok. Então vá, um beijinho. Beijo. Eu não sei o que é. Acho que você pode bater uma rua. Eu não entendi, gente, o que é isso. Quem se esforça sinceramente para obedecer a Deus e amar o seu próximo, receberá uma vida feliz, será considerado justo por Deus e honrado pelos homens. Na hora da luta, a sabedoria vale mais do que a força bruta para conseguir a vitória. Na hora da luta, olha só que verso importante. Na hora da luta, a sabedoria vale muito mais do que a força bruta para conseguir uma vitória. Às vezes a gente dá valor a tantas outras coisas para vencer na vida. Mas na hora da dificuldade, na hora da luta, é realmente a sabedoria que vai valer mais. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? É uma pergunta. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Quantos problemas a gente se mete na nossa vida por falar demais, por falar na hora errada. Você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. O preguiçoso morre de fome, mas não vai trabalhar. Ele morre de fome, mas não vai trabalhar. Ricardo, o celular vai descarregar. Qual hoje? O do TikTok. Certas pessoas querem possuir tudo o que veem, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Não é só sobre eu quero, eu quero. Certas pessoas querem possuir tudo o que vê, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Deus despreza o sacrifício oferecido pelo pecador rebelde, ainda mais quando ele pensa que assim pode conseguir favores de Deus. Deus não é comprado. Deus não é comprado. Ele atende a um coração honesto, sincero. A testemunha mentirosa será castigada, mas a testemunha verdadeira falará sem medo de passar vergonha. Porque a verdade não precisa de justificativa. Você não precisa ficar se esforçando para falar a verdade. Ela vai fluir naturalmente. O pecador rebelde é teimoso e se recusa a deixar seu mau caminho. O justo examina sua vida e muda o que é necessário. É o que eu falei aqui no começo. Analise os seus resultados. Não está tendo o resultado que quer no relacionamento, na vida financeira. O que está acontecendo? Não estou indo para o caminho que eu quero, não estou tendo os resultados que eu quero. Eu preciso mudar o que é necessário. Ninguém, por mais inteligente e esperto que seja, é capaz de enganar ou vencer o Senhor. Não tem como tapear o Senhor. Os reis podem preparar seus exércitos para a batalha, mas é o Senhor quem decide qual será o vencedor. Eu posso reinar. Eu posso ser bom no que eu faço. Eu posso preparar o meu exército. Eu posso me considerar prontinha para vencer qualquer batalha. Mas se o Senhor não me der a vitória, nada adianta. Gente, faça um excepcional sexta-feira. Ame a palavra. Peça a Deus sabedoria. Busque o conhecimento. Busque o conhecimento. A sabedoria é ter uma boa compreensão da vida. E nós precisamos disso para viver melhor. Para ter uma vida abundante. Então, releia Provérbios 21 se for o desejo do seu coração. Compartilhe com alguém algo que você aprendeu aqui hoje. Não precisa mandar a minha live.
Pega você, a sua interpretação, aquilo que foi ministrado a você e compartilhe com alguém. Deixa esse rio fluir através de você. Deixa essa palavra transbordar através de você. Não coma a semente. Semeie na vida de alguém. Porque a sua colheita depende do que você planta e não do que você colhe. Tá bom? Nós estamos juntos até depois do fim. Sábado e domingo você lê, tá? Sábado você lê 22, domingo você lê 23. E na segunda a gente volta aqui com Provérbios 24 para edificar a nossa vida na parte da manhã, tá bom? Eu amo você, tamo junto até depois do fim e até a próxima live. Tchau!